Olá, na aula de hoje vamos ver portas CMOS especiais. Este é o sumário da aula de hoje. Portas de transmissão realizam portas lógicas com menos transistores que as portas lógicas convencionais, usam chaves comandadas, Pass Transistor Logic PTL ou Transmission Gate Logic. Relativamente às portas CMOS convencionais, os transistores funcionam como chaves comandadas por todos os sinais de entrada, consoante os seus níveis lógicos, e ligam uma saída ou a VDD ou à massa. Nas portas de transmissão não é assim que funciona. Os transistores funcionam como chaves comandadas por alguns dos sinais de entrada e, consoante os seus níveis lógicos, ligam a saída a uma das entradas. Todavia, é obrigatório satisfazer a seguinte regra: cada nó deve ter sempre uma ligação de baixa resistência a uma entrada ou a um dos terminais de alimentação. Se a regra não for satisfeita, a tensão nesse nó é mal definida e vai estar dependente das resistências e capacidades parasita, o que é inaceitável. Aqui vamos ver um exemplo de uma porta AND. Aparentemente este circuito implementa o AND. Analisando para x2 igual a 1, a gente olha aqui a expressão y igual a x1 vezes x2, portanto, x2 igual a 1 fecha esta chave e, portanto, faz y igual a x1. Realmente é coerente com a expressão AND. Todavia, para x2 igual a 0, a chave está aberta e o nó está flutuante, o que não satisfaz a regra. Este exemplo seguinte implementa o AND e satisfaz a regra. Nesta tabela, as duas primeiras colunas apresentam todas as combinações possíveis de tensão 0V e VDD para as entradas X1 e X2. A terceira coluna refere-se a X2 negado, que é obtido a partir da entrada X2 com um inversor. Na quarta coluna tem-se o valor de Y. Na quinta coluna tem-se o estado lógico na saída. Olhando para a quinta coluna, verifica-se que o estado lógico é apenas 1 quando X1 e X2 ambos estão no nível alto. E, portanto, isto permite-nos então confirmar que este circuito aqui no canto inferior direito implementa o AND. Este circuito necessita apenas de duas chaves e requer um inversor para obter-se o X2 negado. Outras portas lógicas podem obter-se usando chaves. Por exemplo, este circuito permite implementar o NAND de duas entradas, necessita de duas chaves, dois inversores para produzir os sinais X1 negado e X2 negado. Este circuito em baixo implementa o OR, necessitando de duas chaves e apenas um inversor. Mas estes circuitos permitem implementar ainda mais portas lógicas. Este permite implementar o NOR e necessita de duas chaves, dois inversores. Este circuito de baixo implementa o ou exclusivo ou XOR e requer duas chaves e dois inversores. Para finalizar, este quinto circuito realiza a operação coincidência. A operação coincidência, na saída tem-se um
caso os dois sinais x1 e x2 sejam iguais. Caso contrário, tem-se 0. Pode usar-se um transistor para implementar uma porta de transmissão, todavia esta realização apresenta inconvenientes. Em primeiro lugar, a resistência equivalente depende muito do circuito onde está inserido e o transistor só conduz enquanto o VGS for maior que VTHN, no caso de N-MOSFET, ou o VSG menor ou igual que menos VTHP, no caso de P-MOSFET. Bom, vamos assumir o seguinte circuito, supor que a porta de transmissão é implementada usando um NMOS ligado a uma carga capacitiva de valor C. Vamos supor que temos o ponto A e o ponto B. Vamos supor que no ponto A a tensão VA passa abruptamente de 0 para VDD. Neste caso, vai estabelecer-se uma corrente através do transistor. Estamos a assumir que inicialmente o capacitor está descarregado, portanto, o capacitor começa a carregar desde 0 até VDD. É essa a tendência. No início da carga, estabelece-se, através do transistor, uma corrente de valor dada por KPN vezes VDD menos VB menos VTHN. É necessário considerar o efeito de corpo, sendo o parâmetro mais importante a tensão VSB. Portanto, à medida que se carrega, a tensão no ponto B aumenta, fazendo diminuir a corrente IDS através do transistor. O aumento da tensão VB aumenta a tensão limiar de condução do transistor, portanto, a diminuição da corrente através do transistor é reforçada por este efeito. A corrente é 0 quando a tensão no ponto B for igual a VDD menos VTHN. No final, tem-se VB igual a VDD menos VTHN. Este valor fica muito aquém do nível pretendido, que seria VDD. Devido ao efeito de corpo, VTHN é maior que VTHN0. Tipicamente, o VTHN é da ordem de 1,5 VTHN0. Portanto, isto faz com que resulte em um pobre. Supondo agora que VA passa abruptamente de VDD para 0 V e que o capacitor C está carregado, o terminal de fonte vai mudar da direita para a esquerda para manter esta desigualdade, VGS maior ou igual que VTHN. Evidentemente, o C descarrega com uma corrente IDS igual a KPN vezes VDD menos VTHN ao quadrado, enquanto o transistor estiver saturado. Repare-se que como VB igual a VS e igual a 0 V, não existe efeito de corpo. O valor final de VB é 0 V porque VGS é igual a VDD. Como consequência, resulta em um zero claro e sem ambiguidade. VB igual a VDD menos VTHN é indesejável. Para isso, recorre-se a um circuito que force VB igual a VDD. Por exemplo, usando um inversor que transforme o pobre,
colocando aqui aspa para significar pobre, em 10 e ative uma chave que ligue o nó B a VDD, forçando a sua tensão igual a VDD. Só fazendo aqui um pequeno resumo, o transistor NMOS, como porta de transmissão, é apropriado para conduzir o estado lógico 0, mas não é apropriado para conduzir o estado lógico 1. Ligando um PMOS em paralelo com um NMOS, combinam-se estes dois efeitos, mas dualmente, resultando, no caso da porta de transmissão com um PMOS em 10 pobre e em 1 claro e sem ambiguidade. O circuito seguinte implementa uma porta de transmissão CMOS, vemos aqui do lado direito o símbolo respectivo. Esta porta de transmissão usa o sinal X para comandá-la, mas também necessita do complementar desse mesmo sinal para efetuar o comando e atuar o transistor PMOS. Então, observando o seguinte, variando abruptamente VI de 0 para VDD, se vai carregando, a tensão na saída VO aumenta, existe efeito de corpo em MN, mas não existe em MP. Pode observar-se aqui nesta figura que há sempre pelo menos um transistor a conduzir. Demonstra-se que a resistência equivalente varia de forma pouco acentuada e no final tem-se VO igual a VDD. Variando abruptamente VI de VDD para 0 V, o capacitor C vai descarregando, VO vai diminuir, existe efeito de corpo em MP, mas não existe em MN. Uma vez mais, conforme se pode observar na figura, há sempre pelo menos um transistor a conduzir. A resistência equivalente também se pode demonstrar que não varia de forma muito acentuada e no final tem-se a tensão 0 V. Podem usar-se portas de transmissão para realizar multiplexers, quer digitais, quer analógicos, onde a tensão X I de uma das entradas I varia de forma contínua entre 0 V e VDD. É também possível realizar-se portas Shor. No caso do Shor, requer 8 transistores totais, 4 para implementar-se as portas e 4 para os inversores. Um Shor em lógica convencional requer 12 transistores totais. As portas pseudo-NMOS possuem menos transistores que as portas CMOS, todavia a dissipação estática não é nula. Relativamente a um novo tipo de portas, as portas CMOS dinâmicas, estas permitem reduzir o número de transistores, não possuem dissipação estática e o funcionamento tem a desvantagem de ser afetado por efeitos não ideais. Portanto, em uma porta CMOS dinâmica, a lógica é realizada pelo bloco NMOS. O bloco NMOS liga a VDD ou a 0 V. A ligação faz-se através de uma chave PMOS ou NMOS. Essas ligações são comandadas por um sinal de relógio, ou clock, na terminologia inglesa. O sinal clock é composto por duas fases, a fase de pré-carga,
designada de pré-charge, na terminologia inglesa, e pela fase de avaliação ou evaluation. Na fase onde o clock está no nível baixo, isto é, na pré-carga, o transistor MN está cortado, é como se não existisse, e portanto o MP conduz e vai carregar o capacitor C com a tensão VDD. Na fase onde o clock está no nível alto, isto é, durante a avaliação, o transistor MP corta, MN estabelece a ligação do bloco NMOS a VDD. Portanto, se o bloco conduz, o C descarrega através desse bloco. E a saída passa para o nível baixo com um atraso TPHL que é menor do que seria em uma porta CMOS convencional. Apesar da presença de MN em série, o atraso TPHL é menor que em uma porta CMOS convencional devido à ausência do bloco PMOS aqui nesta zona. Neste tipo de portas, o VOH é igual a VDD, o VOL é igual a 0 V, o VIL é igual a VIH e igual a VTHN. O grande problema é que, como normalmente o VTHN está mais próximo de 0 V do que de VDD, isto vai resultar em margens de ruído assimétricas, tornando-se, claro, uma desvantagem em relação aos circuitos CMOS. Quando a saída está no nível alto, este nó está flutuante, porque o bloco NMOS não conduz. A tensão na saída depende então da carga em C. A carga em C não se mantém constante devido às resistências parasita, havendo, portanto, descarga residual dentro do bloco NMOS, apesar de ele estar cortado. A partilha de carga ou charge sharing é outra limitação importante. Ocorre no início da avaliação. As capacidades internas parasita, por exemplo, esta aqui modulada, se é interna, são carregadas a partir de C, baixando o valor de VOH. Uma forma de compensar o efeito da partilha de carga é dimensionar os transistores do bloco NMOS por forma a as capacidades parasita internas serem muito menores que a capacidade de carga. Uma outra forma de compensar o efeito da partilha de carga é fazer a pré-carga dos nós interiores do bloco NMOS, usando chaves semelhantes a MP entre estes nós e VDD. Os nós pré-carregados podem servir como saídas. Obtém-se então portas com múltiplas saídas. Outra forma de compensar o efeito da partilha de carga é, se existir um inversor na saída, a sua tensão pode comandar um PMOS adicional em paralelo com MP, o PMOS amarelo, para reforçar o nível VOH igual a VDD. Além disso, e esta é uma desvantagem importante, não se podem ligar portas dinâmicas em cascata. Supondo que o bloco 2 funciona como inversor, no início da avaliação, V1
transita de VDD para 0 volt, isto é, ocorre isto, portanto, V2 deveria conservar o valor VDD. Devido ao atraso na descida de V1, o bloco 2 fica inicialmente em condução e descarrega C2. Portanto, V2 fica com um nível lógico errado, isto é, baixo ao invés de alto. Uma forma de resolver este problema é através de lógica dominó, acrescentando-se inversores nas saídas dos blocos dinâmicos. Supondo outra vez que V1 transita de VDD para 0 volt, a saída do primeiro inversor ou fica em 0 volt ou passa de 0 volt para VDD. Portanto, não há a transição de VDD para 0 volt no bloco 2. A mudança de estado lógico nas saídas ocorrem em sequência. Isto lembra um conjunto de peças dominó dispostas de modo que a queda de uma faz cair sucessivamente as restantes. Fazendo agora uma comparação sumária entre lógica dinâmica e estática, num circuito estático, cada nó tem um caminho de baixa resistência para VDD ou para 0 volt, não existindo nós flutuantes. Isto não ocorre nos circuitos dinâmicos. Nos circuitos dinâmicos, as capacidades parasita desempenham um papel fundamental. Todavia, estas capacidades tendem a descarregar, então é necessário efetuar o seu restauro periódico, isto é, o refresh ou refrescamento. O refresh impõe a utilização de sinais de relógio. Na próxima aula vamos ver circuitos sequenciais, latch SR, flip-flop D e flip-flop JK. Despeço-me com amizade e até à próxima aula.